Fala, meus queridos irmãos. Então, vamos analisar mais um texto aqui que fica em João 10 a respeito do único pastor, né? Infelizmente, ainda tem muita gente que está nas religiões e está sendo enganado. Mas aqui diz em João 10 assim, o seguinte: eu garanto a vocês que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outro lado, é ladrão e assaltante. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre a porta para ele, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama cada uma de suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as ovelhas, ele caminha na frente delas, e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Elas nunca vão seguir um estranho, ao contrário, vão fugir dele, porque elas não conhecem a sua voz. O Messias contou-lhes em parábolas, mas eles não entenderam o que o Messias disse, né? O Messias gostava muito de falar em parábolas porque era só para os humildes de coração, né? Não era para os religiosos naquela época, e nem para as pessoas que não são humildes, né? Para parar e ouvir e querer um entendimento. Continuando aqui. A porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não ouvem. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Eu sou o bom pastor, o único pastor. O pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, e as ovelhas não são suas, quando vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e sai correndo. Então o lobo ataca e dispersa as ovelhas. O mercenário foge porque trabalha só por dinheiro e não se importa com as ovelhas. O mercenário foge porque trabalha só por dinheiro e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou a vida pelas ovelhas. Tenho também outras ovelhas que não são deste curral. Também a elas eu devo conduzir. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Então, meus irmãos, aqui está bem claro que existe um pastor, o único pastor, a saber, o Messias. Todo aquele que se diz pastor não é pastor, é mercenário, trabalha por dinheiro. Vê na sua religião, na sua igreja, não tem a tesouraria, não tem pessoas responsáveis por receber dinheiro, dízimo e ofertas. Tem um que não trabalha por dinheiro. O Messias não trabalha por dinheiro. O nosso Pai não trabalha por dinheiro. As pessoas que falam a verdade não cobram dinheiro para falar a verdade. É gratuito, ide por todo mundo e falar a verdade. Não cobre nada. Então qualquer pessoa que cobre um centavo sequer para falar a verdade do nosso Pai é do diabo, não procede do nosso Pai. É simples, só há um pastor. Quando você chama alguém de pastor, de líder, de padre, você está indo contra o Messias. Ele fala em Mateus 23 que é para não chamar ninguém de líder, não chamar ninguém de pai, porque só existe um Pai, o Criador. Não é para chamar ninguém de pastor, porque só existe um pastor, o Mestre, aquele que deu a vida por nós, aquele que veio falar a verdade. Por isso, as pessoas daquela época, seguindo a lei de Moisés, o diabo, Satanás, o acusador, como diz em João 5:45, Moisés é o acusador. As pessoas seguiram a lei de Moisés, que faz parte dos 600 mandamentos de Moisés, os preceitos de leis de morte. As pessoas seguiram Moisés e por isso mataram o Messias. O Messias veio falar a verdade, veio nos alertar quem era Moisés, quem eram esses anjos caídos, e por isso ele foi morto. Ele não veio morrer por mim e por você, ele veio falar a verdade, por isso ele foi morto. Ele foi morto porque veio falar a verdade, para que a gente tivesse direito de examinar as escrituras e saber quem é esses falsos profetas. Entendeu, meus irmãos? Então é muito simples. Vocês têm as escrituras em casa. Não é a Bíblia não é sagrada, mas dentro da Bíblia tem as escrituras que falam do nosso Messias, o pão vivo, aquele que veio falar a verdade. Então acordem, meus irmãos, enquanto há tempo, porque o fim está próximo.